Vamos conhecer um pouquinho sobre etnologia e etnografia. Duas áreas, dois assuntos muito relevantes para a ciência da antropologia, ok? Bom, a etnografia, vocês talvez já tenham ouvido também essa palavra dentro da disciplina de produção de textos. A etnografia, ela é um texto, né? Ela pode ser construída através de um relato, de uma observação que se faz de determinado local. Então, nesse sentido, vocês podem produzir, por exemplo, uma etnografia a respeito da sala de aula de vocês, uma descrição na qual vocês observam os colegas, observam os professores e relatam isso num texto, é uma etnografia, ok? Então, etnografia é texto que procura relatar uma determinada cultura, certo? Quando eu faço esse texto, mas com uma visão um pouco mais ampla, né? Não só de um pequeno grupo, não que a sala de vocês não produza cultura, claro que produz. Mas quando eu faço esse estudo, essa observação de uma cultura geralmente diferente da minha, sobre a qual eu desejo aprender e entender, eu estou produzindo um texto etnográfico. Bom, e a etnologia se entende como o processamento intelectual desse texto, tá? Então, eu tenho um primeiro relato que é bastante fluido, né? E num segundo momento, eu vou revisar esse texto, ou mesmo no ato da escrita, né, do que aconteceu num determinado dia, eu posso já escrever pensando sobre o que significou aquela vivência que eu tive naquele dia, aquela vivência que eu vivi junto, ou aquela vivência que eu testemunhei com um pouco mais de distância. A gente vai falar disso. De qualquer modo, quando eu penso sobre o texto etnográfico, eu estou produzindo uma etnologia, um estudo da etnografia. Essa é uma ideia. A etnologia também compreende a reflexão sobre o ato, então, nesse aspecto, e também a proposição de metodologias para a etnografia. Ok? Bom, e o que é variável dentro da etnografia? Eu posso ter uma variação de local e uma variação de ponto de vista. Bom, a variação de local é o sentido da observação. Então, eu posso observar de uma maneira distante ou até através do olhar de outras pessoas que lá estiveram, né? E aí o papel do relato de viagem, por exemplo, é bastante importante, né? Os primeiros textos etnográficos, eles começam a acontecer no período das colonizações, tá? Então, quando o europeu ele começa a ter interações culturais com os povos da África, da Ásia e depois da América, é que começa a surgir esses primeiros textos, que essas pessoas que viajaram até lá vão descrever como são as pessoas de lá e fazer as publicações nos jornais, em livros e tudo mais. Então, a observação ela pode ser mais distante, pode ser por terceiros e também pode ser uma observação participante. Isso aqui é fundamental para Malinowski, né? Ele que vai propor a observação participante. A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente já. A outra variação que nós temos para a etnografia é o ponto de vista. Como eu vejo o outro? Então, mesmo que eu tenha uma observação participante, que eu vá até e entre em contato presencial com o outro que eu quero conhecer, com essa outra cultura, com os membros desse diferente que eu quero conhecer, o jeito que eu chego até lá muda completamente a relação. E essa maneira com a qual eu vou me colocar perante o diferente, perante o outro, ela é uma longa discussão, né? Começa lá com Rousseau, que vai propor, por exemplo, o bom selvagem. Vai dizer que esse outro, que esse diferente, que essas culturas que não passaram pelo processo que aconteceu na Europa, né, na visão desse que conta a história, eles são bons, eles são melhores até do que o próprio europeu civilizado, né? Esse é um ponto de vista versus o selvagem, esse não civilizado, como alguém negativo, como alguém perigoso até, né? Bom, tudo isso está relacionado à noção do etnocentrismo. O etnocentrismo é:
eu considerar os meus valores para julgar e para entender o outro, ok? Todos nós somos um pouco etnocêntricos e não há como escapar totalmente desse etnocentrismo. Mas se eu tiver um etnocentrismo exagerado, é óbvio que a minha etnografia vai ser carregada desses preconceitos. Então eu vou produzir uma etnologia que não necessariamente descreverá o que aquelas pessoas realmente são, mas eu vou produzir uma etnologia daquilo que eu penso que elas são. Isso é importante. Bom, outra coisa que a gente já falou um pouquinho em outros momentos, falaremos outras vezes, é da relação de raça e cultura. Hoje nós entendemos que raça e cultura são concepções distintas, mas alguns anos atrás, e infelizmente a gente às vezes ouve essa confusão, né? Raça e cultura eram consideradas coisas iguais, coisas extremamente relacionadas. Nesse aspecto, havia o pensamento de que determinada raça, manifestada, por exemplo, uma cor de pele diferente, era carregada de determinados comportamentos que aconteceriam naquela raça, né? Como se eu pegasse um negro e criasse ele desde bebezinho no Japão, esse negro não se tornaria um japonês, né? O que não é verdade. Enfim, outra coisa importante é o método geral sobre o qual eu vou entender essa cultura que eu estou pesquisando. Tem a proposição do método histórico do Franz Boas, que diz que eu só posso comparar culturas se eu conseguir rastrear um ponto de origem comum entre elas. E aí eu posso até traçar alguma comparação, como talvez seja possível falar sobre Portugal e Brasil, né? Até que ponto, desde 1500 até aqui, Portugal se transformou e Brasil se transformou, porque 1500 é um ponto de encontro entre essas duas culturas, que hoje se configuram como duas culturas. Porém, não é possível eu fazer uma comparação entre o desenvolvimento histórico do índio, que é encontrado aqui em 1500, e do europeu. Eles não têm um ponto em comum no sentido histórico, não no sentido biológico, né, gente? No sentido histórico, eles não têm um ponto em comum. Então, como é que eu vou poder historicamente comparar e colocá-los eles em uma hierarquia, dizer que os portugueses eram mais desenvolvidos que os indígenas e assim sucessivamente, né? Dentro do método histórico isso não seria possível, e é exatamente o que acaba acontecendo quando eu penso na monogenia histórica. A monogenia histórica é uma situação na qual, mesmo historicamente, nós assumimos que toda a civilização humana ela tem um ponto de origem comum e depois diferenciação. Se isso acontecesse, se isso aqui fosse verdade, nós entenderíamos que seria possível então classificar hierarquicamente as culturas, ok? Bom, esses dois pontos de vista aqui são possíveis e existentes dentro dos estudos antropológicos, mas o método histórico do Franz Boas ele é considerado muito mais relevante e tem uma sustentação científica muito maior. Bom, então eu já falei um pouquinho das colonizações, né? Colonização vai ser um momento onde os primeiros estudos etnográficos e etnológicos vão começar acontecendo. E, detalhando um pouquinho da observação participante aqui, coloquei alguns pontos principais do método do Bronisław Malinowski. Ele vai falar que quando nós vamos fazer uma etnologia de uma cultura, do outro, do diferente do seu, você sempre tem que tomar cuidado, no mínimo, com essas questões. Primeiro, vai ser um processo longo. Não adianta você se inserir lá numa tribo indígena, numa civilização da África, da Oceania, que não teve ainda um contato e uma aproximação com a civilização ocidental europocêntrica. Não adianta você ir lá, passar 2, 3 dias e achar que você entendeu como é que é a vida deles. Não, isso não vai acontecer, né? Então, é um processo necessariamente longo. Nesse aspecto, diversos antropólogos passam anos
morando ou passando períodos longos de uma série de meses e às vezes retornam para entender coisas melhores e produzir a sua etnografia, a sua etnologia. Bom, a pesquisa ela não vai ser controlada pelo antropólogo. O antropólogo, diferentemente de um outro tipo de cientista, ele não vai ter um controle sobre a pesquisa, porque ele está pesquisando seres humanos que se organizam de uma maneira que é essa maneira desses seres humanos que ele quer entender. Então ele não pode, por definição, achar que tem ou querer controlar a cultura que ele quer estudar. Ele tem que agir como um diferente interessado. O antropólogo ele não pode achar que ele vai ser, em algum momento, percebido como um nativo, como alguém que faz parte daquele meio por definição. Isso nunca vai acontecer. Então ele tem que ser honesto. Eu não sou do grupo de vocês, mas eu me interesso por aquilo que vocês são, né? Essa sinceridade vai ser percebida e vai ser um caminho de abrir as portas. Bom, saber que quando você está observando o outro e fazendo seus relatos, esse pesquisador também está sendo observado o tempo todo, né? Não há essa neutralidade, não há esse distanciamento, tipo aqui eu não estou influindo e eu não estou sendo vigiado por vocês, eu apenas estou fazendo os meus relatos científicos. Essa neutralidade é inexistente. Tem que ter uma atenção empírica total, saber ouvir, saber observar, saber experimentar. Em diversas situações os laços se dão aí pelo compartilhar da alimentação, então você vai ter que se entregar a diversas situações com uma entrega empírica do seu ser mesmo, usando todos os seus sentidos para conseguir acesso de uma maneira a mais próxima possível do que é viver naquela cultura. Escrever tudo, essa escrita a gente chama de caderno de campo, né? Então o antropólogo ele tem como ferramenta básica um caderno de campo, lógico que em muitos casos hoje isso já se tornou um caderno eletrônico, registros de vídeo e áudio, né? Mas isso, claro, começa como um caderno físico mesmo, onde eles faziam os textos. E sempre voltar para essa cultura e dizer, mostrar para eles o resultado da sua pesquisa, mostrar para ele o livro que você produziu, que vai ter eventualmente as fotos deles, e dizer que o que ele aprendeu naqueles meses que foram passados ali está sendo levado adiante para a cultura daquele pesquisador, né? Dar esse retorno, essa reciprocidade é uma das coisas que o Malinowski também recomenda.